Jared Kushner é um nome que poucos realmente compreendem, mas que está presente nos bastidores das maiores decisões globais. Genro de Donald Trump, mas muito além desse rótulo, Kushner circula entre líderes mundiais, corporações bilionárias e organismos internacionais. Ele sempre aparece em momentos decisivos, sempre próximo das negociações que definem o futuro. A pergunta que deve ecoar em nossa mente é: por que uma figura aparentemente discreta está em tantas engrenagens de poder? Será coincidência ou existe algo muito maior sendo conduzido em silêncio? O mundo olha para presidentes, papas e figuras de destaque, mas ignora o homem que, nos bastidores, pode estar alinhando peças para um projeto global. E é aqui que a consciência precisa despertar. Entender Jared Kushner é entender parte da arquitetura da nova ordem mundial. Quando analisamos sua trajetória, vemos um padrão. Ele esteve envolvido no famoso Acordo de Paz do Oriente Médio, algo que parecia impossível há décadas. Um jovem, sem longa carreira política, de repente assume negociações que desafiaram líderes experientes. Como isso é possível? Seria apenas confiança de Trump, ou haveria interesses superiores que colocaram Kushner exatamente onde deveria estar? Ao mesmo tempo, seu nome surge vinculado a grandes fundos de investimento, empresas de tecnologia e até em círculos de influência religiosa. Ele se move como uma sombra, mas deixa marcas profundas onde passa. Isso desperta uma questão inevitável. Será ele apenas um estrategista de sucesso ou a ponta de lança de algo que redefine o destino da humanidade? É aqui que entram as conexões mais sombrias. Kushner foi apontado por diversos analistas como alguém ligado ao simbolismo do número 666. Isso, por si só, já cria um peso espiritual e místico. Mas mais do que símbolos, é sua postura de neutralidade que chama a atenção. Ele nunca é a voz principal, nunca se coloca como estrela, mas está sempre na mesa onde tudo acontece. Quem já leu as Escrituras sabe que o verdadeiro poder nem sempre se mostra de imediato. O Anticristo, por exemplo, não viria com bandeiras abertas, mas como alguém discreto, influente e aceito por multidões. Será coincidência que tantos já levantaram suspeitas sobre Kushner? Ou o mundo está diante de uma figura que cumpre um papel profético maior? O despertar que precisamos promover não é sobre espalhar medo, mas sim consciência. Enquanto as massas são distraídas por entretenimento barato e notícias manipuladas, homens como Jared definem o futuro sem consulta popular. Eles constroem alianças que envolvem finanças, tecnologia, religião e política, tudo sob uma camada de aparente normalidade. Quem observa superficialmente não percebe, mas quem conecta pontos enxerga o fio invisível. É justamente por isso que se fala tanto em nova ordem mundial. Não se trata de uma teoria vazia, mas de uma reorganização lenta e calculada da sociedade. E figuras como Jared Kushner são chaves desse processo. Imagine o impacto de um acordo global de paz sendo conduzido por alguém sem histórico político robusto. Imagine bilhões sendo investidos em projetos controlados por grupos restritos. Imagine a fusão de tecnologia, finanças e religião em um mesmo pacote de poder. Agora entenda, isso não está acontecendo no futuro, está acontecendo agora. E o que vemos na superfície é apenas a ponta de um iceberg que se esconde nas profundezas. Jared Kushner é o rosto que aparece, mas representa uma estrutura invisível que opera em escala mundial. Ignorar isso é fechar os olhos para a realidade. Nosso papel é questionar. Questionar por que certas figuras emergem de repente. Questionar por que determinados símbolos se repetem. Questionar por que tudo parece tão planejado. O despertar global começa quando deixamos de ser espectadores passivos e nos tornamos analistas atentos. A história já mostrou que quando povos não vigiam seus líderes, sempre pagam um preço caro. E agora estamos diante de uma nova página que pode mudar tudo. Jared Kushner pode ser apenas um nome, mas seu papel é maior do que muitos querem admitir. Para aprofundar ainda mais, é necessário observar que Jared Kushner não está isolado. Ele se conecta diretamente a redes de poder que ultrapassam fronteiras e governos. Sua família possui um histórico robusto de investimentos imobiliários bilionários em Nova York,
transações que frequentemente levantam suspeitas sobre lavagem de dinheiro e influência internacional. Além disso, após deixar a Casa Branca, Kushner fundou um fundo de investimentos que recebeu bilhões de dólares da Arábia Saudita, justamente após ele mediar negociações sensíveis entre os dois países. Coincidência? Ou seria uma retribuição silenciosa por favores que mudaram o equilíbrio do Oriente Médio? Esses fatos não são especulação, estão documentados em relatórios oficiais e revelam que o poder de Jared não termina no campo da política. Ele se expande para a economia global. Outro detalhe relevante é sua proximidade com o avanço das tecnologias de vigilância e controle social. Kushner sempre demonstrou interesse por inovações ligadas à inteligência artificial, monitoramento digital e soluções de segurança em larga escala. Estamos diante de um cenário em que líderes globais buscam o chamado governo eletrônico, centralizando dados de populações inteiras em sistemas digitais. Quando cruzamos essa informação com o papel de Jared, fica claro que ele não está apenas no jogo da diplomacia, mas também no jogo da tecnologia que poderá decidir quem tem acesso a recursos, liberdade e até identidade. O discurso de um futuro mais eficiente esconde um risco real: a submissão total da humanidade a um sistema digital que controla do nascimento à morte. E por fim, é impossível ignorar o aspecto espiritual e simbólico. Kushner comprou um edifício famoso em Nova York, localizado no número 666 da Quinta Avenida. Mesmo que alguns tentem tratar isso como coincidência, para os que estudam símbolos e numerologia, nada é por acaso. O 666 é conhecido mundialmente como o número da besta, e tê-lo associado a uma figura política e econômica tão central levanta um alerta ainda mais profundo. O que vemos é um emaranhado de conexões: dinheiro, poder, tecnologia, religião e símbolos antigos. Tudo convergindo para uma única figura que parece caminhar entre as sombras e a luz. Esse é o ponto que precisa ser entendido. O futuro não será decidido apenas por presidentes ou instituições visíveis, mas por homens que representam uma agenda invisível. Jared Kushner pode ser o rosto de algo que ainda não conseguimos nomear por completo, mas que já molda silenciosamente o destino da humanidade. Por isso, este conteúdo não é apenas informativo, mas um chamado à consciência. Não podemos mais aceitar que o futuro seja desenhado em silêncio, sem a participação dos povos. Precisamos observar, compartilhar, debater e expor cada movimento. O tempo de fechar os olhos acabou. Jared Kushner é apenas um reflexo do sistema que está em ação. Se não questionarmos agora, amanhã será tarde. E a história mostrará que o alerta foi dado, mas poucos tiveram coragem de ouvir.